Olá pessoal, nesse vídeo vamos dar continuação aos nossos comandos condicionais. Então estou aqui em Python if else, ok? E nós vamos descer até aqui end e or. Então hoje nós vamos falar sobre esses que são os operadores lógicos. E eles são muito importantes para a gente usar em condicionais, como vocês podem ver aqui, ó, é uma condição em que há um operador lógico. E eles são muito importantes também quando a gente for falar sobre comandos de repetição, certo? Porque eles também vão criar as condições dos comandos de repetições. Para isso, então, nós vamos ter que entender uma coisa chamada tabela verdade, que é uma coisa usada até muito em concurso público, certo? E nós vamos ver essa tabela verdade antes da gente ver esses comandos, esses operadores lógicos aqui na linguagem Python. Então, eu vou lá para o Excel com vocês para explicar algumas coisinhas importantes. Tá. Eu vou colocar aqui, ó, P, e eu vou colocar aqui Q. Eu vou alinhar todo mundo aqui ao centro, só para melhorar a visualização. Então, por que eu coloquei essas duas letrinhas aqui? Na matemática, quando vocês estão falando lá dos planos cartesianos, você tem x, y, z, 3 letras em sequência. Quando a gente está falando de algum ponto dentro do plano cartesiano, a gente usa y, j e k. Desculpa, i, j, k. Então, pessoal, na lógica matemática, quando nós vamos falar de proposições, nós vamos usar P, Q, R, S, R, S. A gente usa nessa sequência aqui, ok? Só que eu só vou usar o P e o Q por enquanto. Então, nada mais, nada menos é esse P e Q do que uma sequência escolhida aí por uma área da matemática que gosta de usar ela. A gente poderia usar AB? Poderia, certo? Então, P e Q, nós vamos falar que elas são proposições. E o que seriam essas proposições? São propostas de uma verdade, certo? Então, eu posso falar que uma proposição, eu vou dar uma aqui de exemplo para vocês poderem entender. Eu vou fazer uma proposta de que a parede que está atrás de cada um de nós é preta. Aí vocês não estão olhando para ela, vocês estão olhando para frente, vocês não sabem o que tem atrás a princípio. Aí quando vocês olharem para trás, vocês vão ver que a parede ela não é preta. Então a minha proposta era de que a parede é preta. Só que agora eu olhei para trás e verifiquei que a parede ela não é preta. Logo, a minha proposição P, ela tem um valor falso, ok? Essa minha proposição P, ela pode assumir valores ou verdadeiros ou falsos, certo? Então, nesse caso aqui, onde que a proposta era que a parede é preta, ela teve o valor falso. Mas, antes que eu olhe para trás e cheque isso, eu sei que ela tem a possibilidade de ser verdadeira e também tem a possibilidade de ser falsa, ok? E por que eu coloquei 2 verdadeiros e 2 falsos? Porque se eu tiver agora uma outra proposição que eu vou trabalhar com as duas juntas, certo? Eu tenho que gerar todos os arranjos possíveis. Então, aqui seria verdadeiro, aqui falso, aqui verdadeiro e aqui falso. Veja, gerei todos os arranjos possíveis. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Não existe nenhum outro arranjo possível para as combinações aqui de P e Q, certo? Aí, quem é essa proposição aqui? Não importa. É genérico. A tabela verdade ela é sempre construída para duas proposições. E aí você pode atribuir valores diferentes para essas proposições, igual eu atribuí aqui para a proposição P, que ela é uma proposição de que a parede atrás de mim é preta. Ok? Então, galera, esta aqui é a construção básica da tabela verdade. Aí, depois disso, nós vamos poder fazer as construções das operações lógicas. A primeira operação lógica que nós vamos ver é uma operação que ela é chamada de unária. Por quê? Porque ela só trabalha com um operando, ou seja, ela só vai operar sobre uma proposição. E essa é a chamada negação. Então, deixa eu criar mais uma linha aqui.
É a negação. Então, se eu falar bem assim, ó, not P e not Q. Ok? Deixa eu fazer aqui uma... Isso. Então, galera, se eu falar not P, aonde que P é verdadeiro, aqui vai ser falso. Então, aqui é verdadeiro, aqui vai ser falso. Aqui é falso, vai ser verdadeiro. Aqui é falso, também vai ser verdadeiro. Em Q vai ser falso, verdadeiro, verdadeiro. Ok? Então, essa é a primeira operação aí que eu tenho que conhecer, que é a operação unária de negação. Tá. Depois dessa, nós temos uma outra operação que é P and Q. Esta é chamada de conjunção. E conjunção realmente vem lá do português. Para quem acabou de sair do ensino médio aí, e lembra aí de alguma coisinha do português, existe a conjunção. E o que a conjunção ela traz para a gente? Traz que duas coisas elas estão juntas e elas são verdades, certo? Então, se eu falar bem assim, ó, a parede atrás de mim é bege e a cadeira no que eu estou sentado é marrom. São duas proposições. Agora eu vou olhar para a parede e vou confirmar que ela realmente é bege e que a cadeira realmente é marrom. Olha, analisei as minhas propostas, verifiquei que elas são verdadeiras. Então, quando eu analiso elas e verifico que elas são verdadeiras, então aqui vai ser verdade, ó. Proposição P, a parede é bege, certo? E proposição Q, a cadeira é marrom. Analisei, verifiquei que as duas são verdades, logo aqui é verdadeiro. Beleza? Agora, imagine que minha parede ela não é bege, é qualquer outra cor, azul, por exemplo. Logo, eu tenho que é falso que a minha parede ela é azul. Se é falso, agora eu vou verificar se minha cadeira ela é marrom. Ah, minha cadeira é marrom, então verdadeiro. Falso e verdadeiro vai dar o quê? Na conjunção vai dar falso. A operação de conjunção só aceita que as duas coisas sejam verdades. Agora eu vou falar para vocês. Imagine que a parede realmente é bege. Então essa é a minha proposição e é verdadeira. E que minha cadeira ela é deixa eu pensar, branca. Então estou analisando aqui e agora vendo que essa proposta não bate. Minha cadeira não é branca. Então verdadeiro e falso vai dar falso. Tá, agora nós vamos pensar que a parede ela é azul. Essa é minha proposição. E que minha cadeira é branca. É outra proposição. Certo? Então, nesta situação, o que vai acontecer? Vai ser falso que a parede é azul e vai ser falso que a cadeira ela é branca. Logo, falso e falso vai dar falso. Beleza? Então, nós montamos aqui a nossa tabela verdade para a conjunção. Tá aqui, ó. No caso que minhas duas proposições são verdadeiras, vai dar verdade. No caso qualquer fora desse verdade, verdade, eu vou ter que é falso. Beleza? Porque a conjunção depende das duas coisas serem verdadeiras. Depois nós vamos ter a disjunção. Disjunção. Em que P, O, Q. Nesse caso, eu preciso que uma das coisas seja verdade ou as duas coisas sejam verdadeiras para ser verdade. Ok? Então, eu vou fazer a seguinte proposição, que a parede é azul e a proposição de que a cadeira é branca. Todas as duas são falsas, então nesse caso aqui vai dar falso. Caso contrário disso, é verdadeiro, porque a disjunção, qualquer coisa verdadeira já satisfaz ela. Então, se eu tenho que as duas são verdades, vai dar verdade. Se eu tenho que essa aqui é verdade e essa aqui é falsa, vai dar verdade. Se eu tenho que essa daqui é verdade e essa aqui é falsa, vai dar verdade. Beleza? Então, a disjunção ela é muito interessante porque ela aceita muita coisa, menos aquilo que tudo é falso. Tá. Dado isso, a gente pode ter também algumas regrinhas aqui de prioridade. Primeira coisa, a negação ela tem prioridade por qualquer outra aqui.
Depois vem a conjunção, que tem regra de prioridade. Depois é a disjunção, que tem regra de prioridade. Assim como nós temos regra de prioridade sobre exponenciação, divisão, multiplicação, adição, subtração. Então, a gente também tem regra de prioridade aqui. Então, se eu falar assim, ó, not P and Q, e eu falar aqui not P and Q, essas duas aqui, ó, são coisas diferentes, certo? Porque nessa daqui, ó, eu vou ter que not P and Q, eu vou calcular primeiro P and Q, porque eles estão dentro de parênteses, então parênteses traz prioridade para a gente, e eu vou negar isso. Então, eu já tenho aqui a conjunção de P e de Q, é só negar. Então, se aqui é verdadeiro, aqui vai ser falso. Se os outros três são falsos, aqui vai ser tudo verdadeiro. Esta é a negação da conjunção. Agora, como que é a negação de P? Negação de P está aqui e o Q está aqui, ó. Então, vou até marcar aqui para vocês não se confundirem. Então, not P é este, certo? Este daqui. E Q é este daqui. Verdadeiro com falso vai dar o quê? Falso. Falso com falso vai dar falso. Verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. Falso com verdadeiro vai dar... Opa, aqui eu marquei errado, ó. Falso com verdadeiro vai dar... vai dar falso. Beleza? Então, aqui nós temos... Deixa eu voltar aqui. Sem cor. Nós temos aqui a negação de P conjunção com Q, que é diferente da negação de P and Q. Beleza? E aí, nós vamos ver outra coisa aqui agora, que é o Teorema de De Morgan. É um camarada matemático que ele descobriu uma coisa e isso foi chamado de teorema. É o Teorema de De Morgan. Então, o Teorema de De Morgan diz que nós temos uma propriedade distributiva, igual aquelas que vocês têm na matemática, quando uma coisa está fora do parênteses, multiplicando o parênteses, que você multiplica cada entidade ali do parênteses. Então, essa propriedade distributiva, ela funciona meio assim. A negação de P, ó, not P, então multiplico isso. Então, teria aqui not P. Deixa eu aumentar aqui, ó, para vocês poderem ver melhor. Depois eu vou ter a negação do AND. A negação do AND é um OR. Depois eu tenho a negação de um Q. Então, not Q. Beleza? Agora eu vou ajustar aqui o tamanho correto. Perceba que eu fiz a distribuição. O not multiplicou o P, então not P. O not multiplicou o AND e virou OR. O not multiplicou o Q, virou not Q. Então, eu estou fazendo o quê? A disjunção desses dois aqui, ó. Deixa eu marcar de amarelo para vocês poderem ver. Eu estou fazendo a disjunção deste e este. Então, falso com falso para um OR vai dar o quê? Falso. Falso com verdadeiro vai dar o quê? Verdadeiro. Verdadeiro com falso vai dar verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. Logo, nós provamos que isso daqui é aceito. Que o Teorema de De Morgan ele é válido. Porque eu fiz aqui, ó, eu peguei not de P and Q é igual a not de P ou not de Q. E os dois dão o mesmo resultado. Ó. Beleza? Então, galera, nós vamos utilizar isso daqui, essa tabela verdade, nas próximas aulas. Mas é necessário que vocês tenham isso já decorado na cabeça. Não é difícil de decorar. A regra é bem simples, que é o que vocês precisam mais. Para a conjunção, só terei verdade quando os dois forem verdadeiros. Para a disjunção, eu só serei falso quando os dois forem falsos. Ok? Essas são as duas coisas primordiais que vocês precisam gravar na cabeça de vocês. Essas duas regrinhas muito, muito, muito simples. Beleza? A negação é muito simples de entender. Ela nega um valor. Então, se uma coisa é verdadeira, se eu nego aquela verdade, eu vou ter falso. Se uma coisa é falsa, se eu nego aquilo que é falso, eu vou ter verdadeiro. Bem simples. O Teorema de De Morgan, se vocês quiserem colocar na cabecinha de vocês, aí é interessante. Mas a gente não vai usar tanto ele. Mas é uma curiosidade, sim, que eu gosto de sempre estar passando aí para vocês. Ok? Então, pessoal,
eu vou encerrar esse vídeo aqui na tabela verdade e no próximo vídeo a gente vai ver a aplicação disso lá no Python. Tá ok? Grande abraço aí para vocês. Tchau, tchau.